Gente, hoje eu vim aqui porque eu vim contar a minha experiência como mãe atípica. E eu sei que tem muita mãe por aí que se sentiu e tá sentindo nesse momento a mesma coisa que eu senti há 3 anos atrás. Ontem fez 3 anos que eu fechei o diagnóstico do meu pequeno João. Quando eu fechei o diagnóstico dele, eu nem sabia o que era autismo. Eu só via que ele era uma criança diferenciada das outras. E aí eu comecei a pesquisar, até que eu cheguei e consegui uma neuropediatra na época e a gente juntos fechamos o diagnóstico dele. Só que eu quero contar pra vocês a minha experiência, como que foi. Eu sou mãe solo, e aí, gente, quando eu vi aquele diagnóstico, eu não sabia como que lidar. Na realidade, eu nem sabia o que era autismo. E aí eu fui aprendendo na prática, na dor mesmo. E aí eu aprendendo, e de todo o ensinamento que eu tive na minha vida, esse foi o mais puxado. Só que daí ele ensina a criança autista, ele ensina você a ver o mundo de uma outra forma. Depois disso eu aprendi a ter paciência, eu aprendi a ter propósito de vida, porque eu tava me sentindo assim, meia no automático, sabe? Então, depois do diagnóstico dele, eu virei 100% mais focada nos meus objetivos. Porque, assim, quando você tá na dor, quando você tá passando por uma determinada situação, você acha força, você consegue. E quando você é mãe, aí é diferente, né? É o que eu sempre falo, que ser mãe é a profissão mais difícil que existe, porque você é mãe 24 horas por dia. E ser mãe atípica é muito mais difícil. Muito mais difícil. Ai, mas por que você tá falando isso? Porque hoje eu quero deixar uma palavra pra você. Não importa o que você tá passando. Não importa o momento que você tá vivendo. Só tenha força. Tem foco. E escreve o que você quer fazer. Escreve como que você quer escreve seus objetivos. E todas as vezes que você atingir um, você risca. Se aparecer outro, você coloca na sua lista. Então é isso, gente. Sobre o autismo, é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque eles são de fases. Tem dia que tá calmo, tem dia que não tá calmo. Só que, por exemplo, o meu, ele é o grau 1. Sem nada, ele só é autista, ele não tem mais nada. E aí, mesmo assim, tem dia que ele pinta todos os ovos da geladeira, tem dia que ele tá extremamente irritado, e quando ele tá, eu tenho que levar ele no parque, eu tenho que largar tudo para levar ele no parque, para ele andar de bicicleta, para ele as árvores deixar ele calmo. Isso eu aprendi também na prática. Então, assim, você mãe, você tia, qualquer pessoa que seja, que esteja passando hoje no fechamento de um diagnóstico de uma criança TEA, mantenha calma, respira fundo, que tudo dá certo. Tudo dá certo. E Deus, ele te dá um filho. Não é. Ele escolhe as pessoas, entendeu? Então, se você é uma mãe atípica, é porque você vai dar conta. Eu sempre falo, Deus não dá uma carga se você não pode carregar. Na realidade, eu uso essa frase. Deus não te dá uma cruz se você não pode carregar ela. Então, é isso. Independentemente do que você tá passando hoje, ou quando você for assistir esse vídeo, só mantenha em pé. Se você tiver que chorar no chuveiro, você chora. Se você tiver que escrever uma carta para você, você escreve, porque essa da carta é muito bom. Você pega, você escreve uma carta para você, contando tudo que você tá passando. Quando você terminar de escrever essa carta, você tá 80% aliviada. Porque você desabafou. E muitas vezes, quando a gente é mãe, os amigos se afastam, porque a nossa rotina muda. E aí, quando você se torna mãe atípica, quando você descobre o diagnóstico, as coisas ficam piores. Seus amigos somem, as pessoas somem. Muitas das vezes os pais abandonam a mãe e o filho, porque é uma tarefa difícil, gente. Só que eu vim aqui falar pra vocês que mesmo sendo difícil, não é impossível. Você consegue sair, entendeu? Então, eu deixo a minha experiência e aqui que eu consegui, e hoje eu aprendi muito, muito mesmo. Eu aprendi a ter mais foco, eu aprendi, e tudo que eu faço é por ele e pra ele. E o sonho da gente mora em casa. O sonho da vida dele é morar num condomínio. E eu prometi pra ele
que quando ele fizesse 13 anos, 12 anos, a gente ia morar num condomínio. E ele vai fazer 8. O mês que daqui um mês. E exatamente de hoje um mês. Dia 29 de agosto. Então, assim, curta meu vídeo, compartilha, me dá uma ajudinha aí pra mim poder realizar o sonho dele, tá bom?